Muito bem, essa videoaula aqui é para falar sobre uma atualização de 40 módulos do T2TRP 3.0. Neste caso aqui em Node, né? Nós já fizemos a primeira videoaula em Flutter e agora estamos fazendo as videoaulas dos servidores, tá? Então no seu repositório, ou no repositório público, né? Dentro da pasta fontes, aqui ó, Phoenix, fontes, tem a pasta backend, tem a pasta Node. Dentro da pasta Node tem o Vcanis. E aqui nós temos 30 itens, tá? Esses 30 itens representam 40 módulos do ERP. Isso porque dentro de financeiro não é um módulo, é um bloco, né? Tem vários módulos aqui dentro, tá? Contas a pagar, contas a receber, tesouraria, fluxo de caixa, controle de caixa e bancos, e por aí vai. E também dentro de SPED, tem vários módulos dentro dele. SPED contábil, SPED fiscal, REINF, contribuições, se integra tá aí dentro também, tá? Então quando a gente soma tudo, são 40 módulos atualizados. E o que é que foi atualizado aqui? Bom, esses módulos, né, eles foram gerados pelo Vcanis, tá? Depois a gente colocou neles a autenticação e o controle de acesso, tá? A autenticação nós já tínhamos visto anteriormente, né, como é que se faz com o JWT. Todos eles estão com JWT, tá? E o controle de acessos é quando o usuário ele loga, né, desce uma lista de acessos referente àquele módulo, tá? Que tela ele pode entrar, o que é que ele pode fazer naquela tela, se ele pode inserir, pode alterar, pode excluir, tá bom? A gente depois vai construir um módulo administrativo para que esse controle de acesso ele seja cadastrado visualmente, né? Por enquanto, a gente colocou na mão no banco de dados o controle de acesso para ver ele funcionando, tá? Muito bem, eu vou explicar então um dos módulos aqui, vai ser o módulo agenda, tá bom? Esse módulo agenda, eu já descompactei ele se encontra aqui dentro de T2TRP, Node, Vcanis, tá aqui ó, eu descompactei ele aqui dentro, tá? Eu vou acessar um prompt aqui e vou chamar o VS Code, tá bom? Deixa eu colocar aqui um code ponto. Aqui está. Daí, né, se você ainda não entendeu a arquitetura dessa aplicação que é gerada pelo Vcanis, ela é muito parecida com a arquitetura que a gente vem usando desde o começo do ERP, né? Primeiro nós usamos o Express lá no começo, depois a gente começou a utilizar o NestJS, juntamente com o TypeORM, e a arquitetura é basicamente a mesma, tá? Mas se você ainda tiver alguma dúvida, né? Se você não quiser ver os vídeos anteriores, você pode consultar um artigo que é esse aqui, ó. Servidor Node REST, tá bom? E aqui, tá? O link desse artigo está aqui em cima, tá? Nesse artigo, então, eu vou explicar qual é a arquitetura do servidor Node que é gerado pelo Vcanis, que nós aproveitamos, né? Aqui no T2TRP, tá? Aqui está a estrutura dele, que eu explico as pastas, e aqui mostra o que é preciso para rodar. É bem simples, né? O que é que você precisa? Você vai simplesmente descompactar a pasta, tá? Depois você vai executar npm update. Esse comando ele vai criar a pasta node modules, tá? Depois um nest start vai startar o servidor. Então tá, vamos voltar aqui em agenda. Veja que a agenda não tem a pasta node modules, né? Aquele npm update ele vai utilizar o package.json para instalar todos os pacotes que são necessários aqui para este módulo. Se nós entrarmos aqui nele, ó, esses aqui são os pacotes que a gente utiliza, tá bom? São as dependências, ó, que ele vai instalar, tá? Muito bem. Então, nessa pasta aqui, eu vou digitar o npm update, tá? Daí a gente vai aguardar um pouco até que ele atualize todos os módulos, tá? Pode ser um npm install também para ele instalar todos os pacotes, tá? Mas um update já resolve. Muito bem, ele terminou. Então vamos chamar um nest start para a gente ver se a gente já consegue subir o nosso servidor. Ok, o servidor subiu aqui no localhost 3000. Eu vou acessar então esse servidor.
localhost 3000, deu um 500, né? Não encontrou uma rota padrão. Ok, vamos tentar navegar para a rota agenda, categoria compromisso. Olha só, problema que deu, não autorizado, tá? Então é isso, né? Ele retornou aí um não autorizado, porque a gente não está autorizado para navegar para essa rota. Nós temos que primeiro realizar o login e baixar o token, como nós fizemos com os demais servidores, tá bom? Aqui no caso desse servidor Node, eu vou startar o ngrok, tá? Às vezes acontecem umas coisas estranhas aí quando a gente está testando com o localhost. Então, o ngrok eu vou fazer assim, ó, ngrok http 3000. Vou apontar para ele. Esse então é o endereço que eu vou passar a utilizar a partir de agora, ó. Ok? Peguei esse endereço. Vim aqui no lugar de localhost 3000, eu vou colocar aquele endereço do ngrok lá, tá? E aí eu recebo o mesmo erro, né? Erro não autorizado. Não estou autorizado a navegar por essa rota. Ok, vamos ver porque que isso está acontecendo, né? Eu vou acessar aqui o meu projeto, que é esse aqui. Daí no meu projeto, né, tem uma pasta chamada login, ó, tá? Dentro da pasta source tem a pasta login. Essa pasta ela tem o login controller, login module e login service, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no login controller primeiramente, ó. Controle para definir a rota que será utilizada para realizar o login. O que é que nós temos aqui? Essa aqui vai ser a rota. Ele vai utilizar o login service, tá? No construtor eu já pego o login service aqui. Daí eu tenho um post aqui, ó, tá? Então eu tenho que fazer um post como eu fiz nos demais servidores, né? O que é que vai acontecer? Eu vou receber aqui na requisição o corpo que vai vir o objeto view pessoa usuário cifrado, tá? Nós já fizemos isso nos demais servidores. Como é que é esse corpo? Esse corpo ele vem assim, ó. Tá? Isso aqui é uma string em base 64 que está cifrada. E o conteúdo dessa string aqui é uma string JSON de um objeto view pessoa usuário com o login e a senha preenchidos. Tranquilo? Isso aqui o servidor ele recebe aqui, ó, no corpo da requisição. Daí ele decifra isso aí, tá? Ele vai, enfim, como o nome está dizendo, decifrar, né? Esse decifrar o que é que ele faz, ó? Ele utiliza o mesmo algoritmo que nós usamos lá no Flutter, o AES256. Ele pega a chave que está em constantes, aqui, ó, essa chave e esse vetor tem que ser iguais aos que estão definidos na aplicação cliente, tá? Para que ele consiga decifrar e também cifrar, né? Porque nós vamos mandar o resultado cifrado, tá certo? Depois disso, né, que ele decifra, ele vai no service. Na verdade, ele instancia um novo usuário, tá? Que ainda não é o service. Ele passa esse corpo aqui, ó, tá? Para JSON. Passa o conteúdo JSON para o view pessoa usuário modo no construtor dele. E dessa maneira a gente consegue instanciar um novo usuário, tá bom? Aí sim eu chamo o service, o método login do service, passando esse usuário. O que acontece no método login do service? O método login do service, tá? Ele vai primeiro converter a senha para o MD5 do login mais a senha, a gente já explicou isso anteriormente. Daí a gente faz um filtro aqui, ó, para pegar esse usuário, tá? Se o usuário ele for diferente de nulo, ou seja, se o cara mandou a senha, o login e a senha de forma correta, a gente instancia um novo objeto login. Esse objeto login é um objeto transiente, tá? Ele serve apenas para eu mandar o token e o usuário para a aplicação cliente. O token JWT que vai passar a ser utilizado em todas as requisições pelo cliente, tá? Mas ele vai descer cifrado. Assim como o corpo da requisição subiu cifrado com um objeto usuário, né? Essa resposta ela também vai descer cifrada, tá? Vai descer esse objeto login aqui com o token cifrado e o usuário cifrado. Só que esse usuário aqui, diferente daquele que subiu, ele desce completo. Ele desce com nome, e-mail, enfim, todos os dados que estão no banco de dados, tá?
Então eu instancio esse objeto. Daí em token eu coloco o token que vai ser gerado nessa função aqui, ó, cifrado. E em usuário eu pego esse usuário aqui que foi encontrado no banco de dados e também cifro ele, tá? Eu transformo ele em JSON, depois eu cifro ele. Muito bem. Esse método gerar JWT ele se encontra aqui dentro, ó, dentro do service, tá? O que é que ele faz? Ele, enfim, gera o token JWT. Isso aqui a gente já viu anteriormente, tá? Onde é que nós vimos isso daqui? Lá dentro do treinamento, né? Aqui, ó, tem essa playlist, tá? Onde é que essa playlist ela se encontra? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa playlist ela se encontra aqui, ó. Quando a gente começa o Pegasus, tá? O primeiro conjunto de vídeos, que são 6 vídeos, vai apontar para essa playlist aqui, tá bom? E o último vídeo dela, não o último, né? Na verdade é o terceiro vídeo dela, é explicando como implementar o JWT com o Node, tá? Então se você não viu esse vídeo ainda, você precisa vê-lo, tá certo? E aí você vai compreender o que é que está acontecendo aqui, ó. Aqui, nesse gera JWT e nesse verificar token, tá? O gera JWT ele só é chamado no login. Passou o login do cara? Passou. Então gera o token e manda para ele, tá? Nas próximas requisições a gente vai ficar chamando esse verificar token aqui, ó. E aí, será que o token do cara tá valendo? A gente passa por esse verificar token, tá? Para saber se o token que o cara tá mandando, se ele tá mandando token, né? E se o token que ele está mandando é um token válido, tá? Perfeito. Então tudo isso está dentro de login service, tá? Eu retorno esse objeto login para a minha aplicação cliente, que vai voltar com o token cifrado e o usuário cifrado. Se alguma coisa aqui der errado, eu retorno uma exceção não autorizada, tá bom? Muito bem. Então, o login controle ele vai chamar isso daqui, né? Vai consumir esse método login, tá? E depois eu retorno aqui, ó. Se eu não passar por aquela exceção, finalmente eu vou retornar essa resposta aqui no formato JSON com o status OK. Ou seja, ele vai retornar o código 200, tá? Com essa resposta aqui devidamente, tá? O login module é apenas para realizar o controle, né, dos arquivos que estão dentro aqui da pasta login, tá? Então tem o controle, o service e o login service. E o login service é aquele que a gente acabou de ver, que tem o método login, tem o gera JWT e tem o verifica, né, verificar JWT, ou verificar token no caso. Muito bem, eu vou colocar então um breakpoint bem aqui, ó, para a gente ver as coisas acontecendo quando eu chamar o método login, tá bom? Um outro arquivo muito importante para a gente analisar é esse app-intercept aqui, ó, tá? O que é que esse arquivo ele vai fazer? Ele vai interceptar todas as chamadas, tá bom? Eu tenho um array aqui onde eu libero as rotas, ó. A única rota que está liberada é a rota login, tá? Todas as outras rotas elas não estão liberadas. Daí o que é que acontece? Ele vai pegar o token aqui na requisição, ó, tá? O token ele vem num header authorization com a palavra bearer, tá? Portador, né? E o token vem logo depois, tá? Se houver um token, eu passo para frente, tá? Se o token for diferente nulo e daí eu chamo aqui o verificar token, ó, passando esse token que veio na requisição. Se eu conseguir passar disso daqui, eu passo para frente. Ou seja, ele só pega a rota que ele interceptou e faz com que ela continue, tá? Ah, você quer ver a lista de bancos? Espera aí, deixa eu ver se o token é ok. Primeiro, deixa eu ver se você mandou um token. Mandou um token? É diferente de nulo? É, tá. Deixa eu ver se o token que você mandou é válido. O token é válido? Ah, então pode ir. Tá aqui a lista de bancos, tá? O token não é válido? Amigo, você não está autorizado a fazer isso. Qualquer problema que acontecer aqui, você não está autorizado a fazer isso, tá? Então, esse cara aqui é o que vai interceptar tudo. Outra coisa que é bom a gente dar uma olhada é no app module. Vamos ver o que é que tem aqui. No app module, né? Nós estamos aqui
configurando o type ORM para esse config MySQL. Eu vou segurar o Ctrl e clicar em cima dele, tá? Ele está apontando aqui para o banco de dados Phoenix, ok? Nesse servidor Node, nós não estamos fazendo o controle do multitenancy, tá? Vários bancos de dados. Não estamos fazendo, tá bom? Por que que nós não estamos fazendo? Deixa eu mostrar para você aqui. Vou abrir aqui o agenda, categoria, compromisso, controller. Pronto. Dentro do Nest, né? Além dele, nós utilizamos um framework chamado Nest JSX CRUD, ó, esse cara aqui, tá? Esse framework aqui, ele ajuda muito, tá? Por quê? Porque ele abstrai toda essa questão dos métodos, né? Do método get, post, put, delete, tá? Tanto é que se você implementar, né? Se você importar ele aqui e o teu controller ele implementar um CRUD controller, ó, tá? Você não precisa de nenhum outro método aqui dentro, tá bom? Não precisa de nada, ele já funciona. Além disso, esse cara aqui, o NestJSX CRUD, ele traz aquela questão do filtro, tá? Foi com base no filtro dele que nós implementamos o filtro ou os filtros dos outros servidores, do Delphi, do C Sharp, do Java, do PHP, do Python. Então a gente pegou o modelo dele e adaptou para os outros servidores. Então esse cara ele é muito legal, beleza? Mas ele não se dá bem com essa questão de multitenancy, tá? Então nós teríamos que alterá-lo para fazer essa questão do multitenancy funcionar. Ele por si só não se deu bem com isso, tá bom? Então se você tentar dinamicamente alterar o banco de dados, você vai ver, vai passar por uma série de problemas aqui, tá? Então, por enquanto a gente deixa assim, tá? O nosso servidor Node, ele não implementa isso. Cada cliente tem que ter o seu servidor rodando. Ah, mas eu queria que implementasse. Então, se você quiser que implemente, o que é que você vai fazer? Você remove esse cara aqui e implementa os métodos aqui embaixo, tá? Put, post, delete e o get, tá? Tanto o get normal quanto o get objeto, né? São 5 métodos que você vai implementar aqui, tá? Nós já fizemos essas implementações de métodos em alguns módulos. No servidor da Software House nós fizemos diversas vezes isso no controller, tá? No módulo NFE nós fizemos isso também, então não é tão difícil, tá bom? Além disso, aí você tem que implementar a questão do filtro, tá? Tem que criar um objeto filtro e, enfim, é bem simples de implementar, né? Você só verifica o que é que veio na requisição, tá? E faz esse controle do filtro. Mas sugiro que você não faça isso por enquanto, tá bom? Pode ser que com o tempo a gente realize essa alteração. Vamos ver, tá? Então que fique claro, né? Por enquanto o nosso servidor Node, ele não tem o multitenancy para vários bancos de dados de várias empresas, beleza? Outro detalhe, né? Em todos os controllers, nós implementamos o método put, tá? E evidentemente, né, por causa disso, em todos os services, nós também temos o método save, tá? Beleza. Se eu estiver utilizando apenas o CRUD aqui, ó, o NestJSX CRUD, eu não preciso fazer isso não, tá? Mas então, por que eu tive que implementar esse método put aqui? Vou explicar. Vou voltar aqui no material do treinamento, na página, né, do T2TRP3 aqui. Deixa eu procurar por práticas. Tem um momento aqui no treinamento em que eu vou falar das melhores práticas para implementar um servidor, uma API REST, tá? Tá aqui, ó. Inclusive eu gravo esse vídeo para as várias tecnologias, né? Tem o C Sharp, boas práticas REST e filtro, é quando eu implemento o filtro em C Sharp, tá? Daí vai ter as boas práticas REST e filtro para o Delphi, vai ter para o Java, vai ter para o PHP,
Basicamente é isso, tá? Eu não precisei explicar isso para o Node, porque o Node, no caso desse framework, ele já implementa como deve ser. No entanto, eu fugi de uma boa prática aqui, tá? Em todos os servidores e também no cliente eu alterei uma coisa. E o que foi? No método, deixa eu voltar aqui, no método put, né? Acho que eu até chamei de push isso aqui algumas vezes, né? No método put, tá? No método alterar. Eu não estou mandando o ID na URL, tá? E segundo as boas práticas lá de uma API REST, no método put você deveria mandar o ID do objeto, o identificador dele na URL. Mas eu não quero que funcione assim, tá? Eu quero que ele mande o objeto no corpo mesmo. E se esse objeto do corpo tiver um ID, ele vai fazer o que deve fazer, tá bom? Perfeito. Eu alterei tudo isso, alterei meu cliente, alterei todos os servidores, mas o nosso amigão aqui, ó, não gostou disso, tá? Ele segue as boas práticas. Então, para o método put padrão dele, ele espera um ID vindo na URL, tranquilo? Então, por conta disso, porque eu estou fugindo, digamos assim, das boas práticas, né? E quero continuar utilizando ele, pelo menos por enquanto, eu vou ter que implementar esse método put aqui em todos os controles, tá bom? Talvez esse seja um primeiro passo para a gente sair desse cara, né? E aí, posteriormente, implementar aí o multitenancy com vários bancos de dados, tá? Mas voltando então no app module, né? Nós já vimos aí a configuração do MySQL. Aí em providers aqui, ó, nós temos o App Interceptor, que é exatamente aquele que intercepta todas as requisições, aquele nosso middleware que nós vimos aqui, tá? App Module, nós temos esse Handle Body Middleware, ok? E ele é aplicado para todas as rotas. Tá, mas o que será esse Handle Body Middleware? Eu vou segurar o Ctrl e vou abrir ele aqui, ó. Ele também se encontra aqui na raiz, tá? Junto com o App Interceptor, o App Module, Entities Exports, tá? Ele está aqui. Bom, o que é que ele faz, né? Esse cara aqui. Ele vai analisar o corpo que está vindo na requisição. Eu vou colocar até um breakpoint aqui, que a gente vai passar por ele também, tá? Todas as requisições passam por esse cara aqui, tá bom? Se o método for post ou put, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o corpo da requisição e vai verificar se ele é um JSON, tá bom? Se ele for um JSON, ele vai tratar isso como um objeto JSON, tá? Essa é a primeira parte aqui, ó. Se o content type for igual a JSON, ele vai tratar o corpo como um JSON, tá? É o que está acontecendo aqui. Ainda assim, se o cara mandar lá do cliente o cabeçalho como application JSON, content type, tá? Como application JSON, mas eu tentar converter esse conteúdo como JSON e der erro, daí eu vou tratar ele como um texto simples, tá? Isso aqui é necessário, né? Porque em alguns momentos eu vou mandar o corpo assim, ó, uma string criptografada, tá bom? Por padrão, o Nest ele vai tratar tudo como JSON, tá? Então eu tenho que fazer esse pequeno controle aqui para eu não enfrentar problemas com o corpo da minha requisição, tá? E se o content type não for application JSON, tá aqui embaixo, ó, então eu vou tratar o corpo da requisição como um texto, beleza? É isso que está acontecendo nesse Handle Body Middleware. Finalmente tem uma coisa muito importante no main aqui, tá? Main. Se não tiver isso daqui, você vai enfrentar diversos problemas e tem a ver com essa questão do corpo que está vindo na requisição, tá? Quando você for criar a sua fábrica de Nest, aqui ó, Nest Factory, passando para ela o App Module, tem que ter esse body parser aqui, ó. Se tu não colocar esse body parser false, ele vai sempre tentar fazer o parse do corpo como um JSON. E aí se vier o corpo como um texto, que é o caso aqui, aí vai ficar dando erro direto, tá bom? Então muita atenção nisso daqui. Se você por um acaso estiver tendo algum problema logo ao enviar a requisição, que não é um conteúdo JSON, dá uma olhada se a tua aplicação está sendo instanciada com esse body parser igual a falso aqui, tá?
Perfeito. Basicamente as alterações são essas daqui, tá bom? Eu vou dar um F5 aqui, deixa eu ver primeiro se o meu servidor ainda está rodando, tá, né? Então eu vou dar um Ctrl C aqui para matar ele. Vou voltar aqui, vou pressionar F5. Muito bem, ele startou o servidor na porta 3000, mas lembrando que nós estamos utilizando o ngrok, né, ó, apontando para esse endereço aqui, tá? Esse endereço está apontando para o localhost 3000, a gente vai usar isso aqui. Primeiramente, vou tentar fazer o login por aqui, ó. Vou colocar esse endereço do ngrok. E vou colocar login. Daí o login é um post, né? Vou dar um post, tá? Vou mandar esse cara aqui na requisição, tá bom? Mandei. Ele parou aqui no meu servidor, ó. Ele parou no handle body middleware, tá? Muito bem. Perceba que como o método é um método post, ele vai passar aqui por dentro, tá? Content type é o que? É um application JSON. Por que o content type é um application JSON, né? Porque aqui eu mandei isso, ó, nos meus cabeçalhos, tá? O content type em algum lugar aqui está dizendo que é um application JSON. Tá aqui, ó. Content type application JSON. Beleza? Muito bem. Voltando lá. É que ele vai fazer. Acabei pressionando aqui. Ok. Enfim, ele fez lá o que deveria ser feito. Ele pegou o corpo da requisição, tá? Daí aqui em corpo eu vou pegar o request.body, ó, que é exatamente aquele texto que eu estou mandando ali. Peguei esse corpo, decifrei esse corpo e agora ele está em corpo decifrado, que é o que? É uma string JSON, tá? Que tem o login e a senha. Beleza. Eu vou instanciar um usuário com isso. Meu usuário agora está instanciado com o login e a senha. Eu vou chamar o método login. Daí na resposta ele me retornou, ele já fez todo aquele esquema que eu mostrei lá no login, né? Ele já inclusive cifrou o token e cifrou o usuário, ó. Beleza? E eu vou retornar isso para o cliente. Mandei para o cliente, ele pega aqui então o token e o usuário, tá? Beleza. Bom, se eu tentar navegar para a rota agenda categoria compromisso, será que vai funcionar, hein? Provavelmente não, né? Porque eu não sei que token é esse aqui, ó. Se alguém tentar fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no meu servidor em produção, ele vai receber isso aqui, mas como é que ele vai decifrar esse token aqui? Não tem como decifrar o token para navegar pelas outras rotas, tá bom? Eu tenho até aqui nos headers, né? Eu tenho um authorization que está inclusive marcado aqui, ó, tá? Ele tem um bureau e tem algum token aqui, mas esse é um token antigo, deve ser de outra linguagem que eu estava testando, né? Ele não vai funcionar, tá? Se eu colocar aqui, ó, agenda, categoria, compromisso, e tentar pegar, né, dar um get aqui, mandei, ele vai parar lá no servidor, ó, tá? Parou no interceptor. Aí ele vai verificar o token aqui, ó. O token está diferente nulo? Tá, o token está diferente nulo, né? Mas ele vai passar por esse verificar token aqui, tá certo? Passou, ó. Não deu certo. Esse token que eu mandei não é o token que ele gerou, não é um token válido que foi gerado pelo servidor Node. Então ele vai dar uma exceção não autorizado, tá? Deu retornar aqui, ó. Exatamente isso que aconteceu, tá bom? Não autorizado. Agora vamos ver isso aí como funcionando na nossa aplicação Flutter, né? A primeira coisa que eu vou fazer, em constantes, eu vou alterar aqui o meu endereço, ó. Esse endereço aqui ele já contém a porta, tá? Então eu removo a porta aqui, tá? No meu servidor da Software House eu vou deixar apontando para o PHP mesmo, tá bom? Mas é bom que você instancie, né? Enfim, rode o servidor da Software House no Node também para você fazer esses testes, tá? Com os dois servidores em Node, beleza? E é isso, acredito que com essa alteração já esteja tudo ok. Deixa eu dar uma olhada nos
to-dos aqui, se tem uma coisa relacionada ao Node, tá? Aqui é o do controle de pagamento. Se for Delphi, a gente tira isso daqui. Esse aqui também não tem nada a ver. Para o servidor C#, comente essa linha. Mas tem uma coisa aqui que é referente ao Node, viu? Só não está no to-do, eu vou colocar agora. Fica lá no provider base. Aliás, é no API provider base. É aqui, ó, tá? Nesse cara aqui, tem um momento em que a gente monta o filtro, tá? Aqui, ó, handle filter, tá? Todos os providers, tá? Eles chamam esse API provider base. Por exemplo, se eu abrir aqui o agenda, categoria compromisso, API provider, você percebe que ele tem vários métodos, né? Ele vai ter aqui o método getList, depois ele vai ter o método update, vai ter o método insert, tá? No caso do getList, ele vai chamar o handle filter aqui, ó. Porque é esse handle filter que vai montar o filtro na requisição, se é que tem um filtro, né? Porque as telas da aplicação, elas têm uma opção de filtro, tá? Esse handle filter aqui, ele vai ser chamado aqui em cima, ó, handle filter, tá? Veja que tem aqui uma mensagem para o servidor Node, use o outro e comente esse bloco, tá? Para o servidor Node, use o outro, comente esse bloco e descomente o outro. Ficou estranho, né? Mas enfim, para o Node a gente tem que descomentar, comentar isso daqui e descomentar esse outro, tá? É legal que isso daqui seja marcado como um to-do. Por quê? Porque ele fica aparecendo aqui, tá bom? Muito bem. Então aqui, ó, eu vou comentar esse bloco e vou descomentar esse. Beleza? Daí ele fica reclamando do camel case. O camel case é esse carinha aqui em cima que também está comentado, ó. Descomentei e pronto. Ele passa a utilizar o bloco de baixo. Agora, por quê, né? Porque no filtro que nós estamos utilizando, o filtro no Node, lembrando, ele é implementado pelo NestJSX, tá? É implementado por esse cara aqui. E o filtro nos outros servidores, repetindo, ele foi feito com base nesse aqui. A gente olhou para a documentação desse cara, gostamos e pensamos, vamos fazer do mesmo jeito para os outros servidores, tá bom? Beleza. Mas tem uma pequena diferença, tá? Todos os outros servidores, nós enviamos para eles, na hora de fazer o filtro, nós mandamos para ele o campo no filtro, tá? Então, se eu tenho nome pessoa, por exemplo, é o nome do campo, tá? Digamos que seja esse. Aqui em field sobe assim, ó, nome pessoa, tá bom? Você tem categoria compromisso, sobe categoria compromisso, beleza? Só que o nest ali, né, o CRUD, ele não trabalha assim. Ele quer esse campo no formato camel case, tá? Então, se for nome pessoa, tem que subir assim, ó, nome pessoa. Se for categoria compromisso, tem que subir assim, categoria compromisso. Beleza? Esse código aqui é basicamente esse aqui de cima, tá? A diferença é que no field aqui, ó, no field, eu coloco aqui para o Node um camel case. Só isso, tá bom? E aí sobe o camel case para ele e o filtro funciona sem problema nenhum, tá? Então, para o Node, se você estiver usando o servidor Node, aqui no API Provider Base você vai fazer essa alteração, tá? E se você usa só o Node mesmo, aí tu pode até deletar isso aqui, ó, que serve apenas para os outros servidores, tá? Muito bem, fiz as alterações, vamos executar aqui a nossa aplicação Flutter, tá? Pressionei F5 para executar a aplicação. Deixa eu só ver antes de ele executar se eu estou com os breakpoints aqui no lugar certo, tá?
quero... Ah, tá aqui, ó. Esses dois breakpoints aqui para eu ver ele mandando o corpo da requisição e o retorno que vai vir, tá? Que vai ser o token cifrado e o usuário cifrado. Beleza, vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho até ele executar a aplicação e já a gente faz o teste. Beleza, ele executou aqui a aplicação. Vou colocar login 1 e senha 1. Vou clicar em login. Ele vai parar primeiramente aqui no meu cliente, tá? Para a gente ver aqui como é que está ficando o corpo da requisição, tá? Eu posso ver aqui, ó. Esse aqui é o objeto JSON que está subindo. E aqui já é ele criptografado, ó, que é exatamente aquela mesma string que a gente usou para fazer o teste lá no Postman. Mas tem um detalhe nessa string aqui, tá? Acabei deixando passar uma coisa aqui lá no útil. No útil aqui, ó, para o servidor C# eu tenho que mandar essa string entre aspas, beleza? Para os demais servidores não, tá? Então eu vou ter que matar aqui essa aplicação. Eu vou descomentar isso aqui de cima e vou comentar isso de baixo, tá bom? Essa linha de cima aqui, ó, é apenas para o servidor C#, porque a string ela tem que subir entre aspas, só para o C#. Os demais é essa linha de baixo aqui, que é o caso do Node, tá? Vou executar de novo a aplicação, para a gente fazer o teste corretamente agora. Muito bem, voltou aqui, vou pressionar 1 e 1, né? Vou inserir 1 e 1 aqui no login na senha, login. Aqui eu consigo ver de novo, né, o que está subindo. Está subindo agora aquela string cifrada, mas sem aspas, tá? Essa aspa aqui é uma aspa só local. Eu vou pressionar aqui o botão para ele continuar. Ele parou agora no meu servidor Node, ó, tá? Parou no handle body middleware, tá? Eu vou tirar já esse breakpoint daqui, que a gente já entendeu para que isso daqui serve, né? Mandei para frente. Ele parou no login controller, tá? Vou colocar o breakpoint bem aqui. Só para a gente ver que a resposta aí, ó, já está o token e o usuário 100%, tá bom? Mandei, ele voltou agora para o meu cliente, tá? O código do status é 200, ele certamente trouxe aqui no body o token e o usuário cifrados. Então eu vou pressionar aqui para continuar, porque ele vai fazer a decifragem aqui. Vai colocar o token na seção, no token JWT. Vai colocar o usuário também lá na seção. Mandei. Ele volta no meu servidor Node agora, tá? Porque ele está tentando baixar o controle de acesso, a lista de controle de acesso, tá bom? Vou mandar, ele veio com o token certamente. Ele baixa a lista de controle de acesso, ó. A gente está vendo aqui que ele fez uma consulta nesse cara aqui, viu o controle de acesso, tá bom? Quando eu volto aqui no meu cliente, ele já está devidamente logado, tá? Vou clicar aqui, vou clicar em categoria compromisso. Ele vai de novo lá no meu servidor para verificar se o token está ok. Deixa eu pressionar um F10 aqui, só para a gente ver que ele está pegando o token aqui, ó. Tá? Pressionar F10 de novo. O token é diferente de nulo. Tá aí ele. Agora ele vai verificar o token. Ele verifica que está tudo certo. Agora é um token que foi gerado pelo servidor Node. E ele só passa para frente. Ok, amigão? Pode continuar. E aí ele me retorna aqui a lista de categorias compromissos, nesse caso do Banco Fênix, porque ele está apontando apenas para um banco de dados. E é isso, tá? O que é que você vai fazer agora então? Você vai realizar testes nos demais servidores, tá? Vai executar o cadastros, servidor do cadastros, servidor da Software House em Node, módulo cadastros em Flutter. Verifica se está tudo funcionando. Executa o servidor comissões, servidor Node, servidor da Software House do Node, módulo comissões do Flutter. Verifique se está tudo funcionando. E por aí vai, tá? Se encontrar algum bug, algum problema, é bom que você reporte, mande pra gente, né? Coloque no Trello ou, enfim, algum comentário no YouTube também pode ser. É pra gente pegar esses possíveis bugs antes de nós partirmos aí para os outros incrementos.